Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu amigo internauta. Se você acompanhar este vídeo até o fim, você verá como Deus é poderoso e misericordioso e com a sua mão me alcançou quando cheguei à beira da morte. Em maio de 2015, passei por uma consulta com um oftalmologista, pois sofro de astigmatismo há muito tempo e precisava verificar se tinha aumentado o grau dos óculos. Mas, para minha surpresa, o oftalmologista disse que minha visão apresentava um problema. Porém, ele não saberia afirmar o que realmente era antes de fazer alguns exames mais específicos. Como a clínica demorou em entrar em contato comigo, marquei outra consulta com outro especialista no mês seguinte, numa cidade próxima daqui. Após realizar alguns exames de campimetria, campo visual computadorizado, ele me disse que eu estava com uma pequena alteração e pediu para eu usar um colírio por 45 dias e depois retornar lá na clínica, mas não diagnosticou nada de diferente. Eu usei o colírio, passou o tempo estipulado e comecei a sentir certa falta de visão, que estava um pouco turva. No dia 30 de maio do mesmo ano, coincidência ou não, foi a data que eu abri uma pasta em meu notebook com os tópicos para escrever a biografia de Dona Onélia Batista Dalsóquio, fundadora da Casa da Providência, uma das pioneiras da renovação carismática católica aqui em Itajaí. Um ano depois, em 30 de maio de 2016, eu já estava com uma perda de visão bastante significativa. Não mais conseguia ler direito. Para trabalhar não estava fácil. Dependia bastante de ler e escrever. Assim eu já tinha uma perda parcial de toda a visão que chegava aos 40%. É bom lembrar que desde 2012 eu estava readaptado no meu trabalho, devido ao tratamento para a depressão. Não dava mais aulas, não ministrava mais aulas e trabalhava na secretaria de uma escola. Eu procurei um terceiro profissional nesta época, aqui mesmo, de Itajaí, e já havia passado um ano. Relatei o problema da visão, ele fez alguns exames preliminares e disse que precisava fazer alguns exames mais complexos. A mesma coisa que o primeiro havia me dito. Passado o prazo que iam me ligar, não me ligaram. E eu acabei ligando para saber o que tinha acontecido. Mais demora, mais burocracia e nada de respostas. Eu pensei, vou voltar naquele hospital especializado e faço lá mesmo esse exame. Foi o que fiz no dia 19. Só que procurei outro especialista que encontrou uma lesão em minha retina. Disse que eu seria avaliado por outro especialista. Na realidade, o mesmo que receitou o colírio por 45 dias nos tempos atrás. O especialista me sugeriu fazer uma tomografia do olho e, após realizá-la, veio o diagnóstico. A lesão, na realidade, era glaucoma. O remédio era usar mais colírio e para toda a vida. Cada vez mais eu perdia a visão. Eu estava intrigado e, a partir daí, as coisas começaram a complicar de verdade. Durante o ano de 2015, fora feita toda a pesquisa da biografia de Dona Onélia. Após tudo gravado, iniciei em 2016 escrevendo ou transcrevendo o que tinha sido gravado. Mas com o passar do ano, minha visão cada vez agravava mais. Não conseguia ler, tinha visão dupla. Quanto mais avançava o ano, eu mais perdia a visão. O professor Cláudio, amigo que trabalha comigo há algum tempo, me falou do Hospital Sadala Amin, de Joinville, que é um hospital de referência
no tratamento dos olhos na América Latina. Ele tinha feito uma cirurgia lá e me sugeriu que eu fosse fazer uma avaliação como especialista. Hoje eu não tenho dúvida que foi Deus que falou comigo através daquele irmão, pois eu relutei. Não o ouvia, pois dizia que tinha glaucoma e não iria adiantar nada ir a Joinville. Mas Deus sabe todas as coisas. Meu amigo sempre me perguntando, quando me via, se eu tinha procurado o hospital. Deus não descansa. Lembro-me de que numa segunda-feira a minha visão estava muito crítica. Tinha visão dupla, nem fonte 20 eu não conseguia ler no computador. Na realidade, não lia mais nada. Antes de ir para o trabalho, passei na capela da igreja São Cristóvão, que fica próximo à escola que trabalho. Eu estava só diante do Santíssimo Sacramento. Éramos só eu e Jesus. E ao começar a orar, já me derramei em lágrimas, chegando a chorar compulsivamente. Nunca fiz de forma tão profunda a oração que se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, quando Jesus chegou em Jericó e, ao sair com seus discípulos, tinha uma numerosa multidão. Estava sentado à beira do caminho. O mendigo Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus, não teve dúvidas e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o cego estava diante de Jesus, este perguntou: O que queres que te faça? Que eu veja? Respondeu o cego. Quando repetia a frase do cego, aí minhas lágrimas caíram em grande quantidade. Naquele mesmo dia, entrei em contato com o Hospital Sadala, consegui uma consulta para a mesma semana com o Dr. Ricardo Suzuki, que era um especialista em glaucoma. Após vários exames que eu já tinha realizado aqui mesmo na região, alguns deles, o especialista disse que eu não tinha glaucoma, que meu problema era na hipófise, uma glândula na cabeça. A partir dali, meu tratamento seria com um neurologista. Após consultar um neurologista em Itajaí e a realização de uma ressonância magnética, as coisas ficaram claras e veio o diagnóstico que eu não esperava. Um tumor bastante grande junto à glândula hipófise, localizada na testa, próxima ao nervo óptico, um pouco acima dos olhos, medindo aproximadamente 36 milímetros, 27 milímetros aproximadamente. Assim, começava outra etapa. Já estava em dezembro e precisava encontrar um médico urgente antes da virada do ano para verificar o que teria que fazer, mas neste caso a cirurgia seria inevitável. Mas precisava que fosse um especialista e neurologista, um neurocirurgião, na verdade, e que atendesse pelo meu plano de saúde. Tinha que correr contra o tempo e, com a graça de Deus, encontrei o Dr. Andrei Koerber, da Clínica Neurológica em Joinville, que era especialista na área, e acredito que foi um anjo que Deus colocou em meu caminho, além do Dr. Ricardo Suzuki. Após mais uma ressonância e vários exames clínicos, não teve dúvida que a cirurgia seria a melhor e a única saída. Comecei uma campanha de orações, pedindo para amigos, servos de grupo de oração, comunicando a amigos nas redes sociais. Inúmeras pessoas se solidarizaram comigo. Recebi inúmeras manifestações de carinho e orações. Foi quando pedi também ao Cláudio, filho da Dona Onélia, para interceder por mim e pedir orações aos servos no grupo de oração da Casa da Providência.
A minha cirurgia, segundo o Dr. Andrei, apresentava inúmeros riscos. Eu não podia mais dirigir, pois só via vultos nas ruas. Entreguei as chaves do carro para minha esposa Magda. Passei a depender dos outros para me levar nos lugares. Em janeiro de 2017, a situação estava impossível. Abandonei todo tipo de leitura, não conseguia mais trabalhar nem escrever o livro da Dona Onélia, que amava escrever, mas com muita fé eu não fiquei olhando para os riscos da cirurgia. Poderia ficar cego, ter um AVC, acidente vascular cerebral, não acordar, pegar uma infecção hospitalar. Eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor. Contei as razões que eu precisava ficar vivo, continuar na missão de evangelização que Ele tinha me confiado. Dia 23 de fevereiro de 2017, em pleno carnaval, eu me internei no hospital Dona Helena, em Joinville. Já estava lá na recepção do hospital desde as 7 horas. Foram 5 horas de cirurgia, 24 horas na UTI para observação, pois se trata de um procedimento padrão. Essa cirurgia é uma microcirurgia realizada na região nasal, pela região nasal, onde acessa a hipófise pela parte inferior com microscópio ou endoscópio. No terceiro dia, quando eu andava pelo corredor do hospital, avistei uma Bíblia e, ao ler um versículo, pude contemplar o milagre de Deus. Minha visão retornou 100%. As visões duplas sumiram e voltei a ler normalmente. Fiquei 6 dias internados no hospital e saí na quarta-feira de cinzas, totalmente renovado no Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não tive nenhuma sequela, nenhuma dor de cabeça, nada. O Senhor Jesus honrou a minha fé, curou a minha visão, livrando-me de ficar cego. E quem sabe de algo pior, pois a cirurgia era de risco. Embora a cirurgia tivesse sido um sucesso, segundo o Dr. Andrei, o tumor não tinha saído por inteiro. A minha batalha não tinha chegado ao fim. Não poderia cantar totalmente a vitória a 100%, pois era um tumor benigno. Não se tratava de câncer, mas era bastante rígido e grande, e não podia ser totalmente retirado pelo nariz. Assim, em agosto, chegamos à segunda parte do meu testemunho, onde foi realizada uma segunda cirurgia, mais precisamente no dia 23, com um corte externo na cabeça, para a retirada completa do tumor. A lista dos riscos era grande. Como na primeira cirurgia, eu corria sérios riscos, mas agora era muito mais difícil. Poderia ficar com sequelas, não acordar mais, não enxergar, ficar paraplégico até morrer. Foram 3 dias na UTI em observação e 6 dias ao todo de internamento. Embora tenha sido uma cirurgia delicada, complexa, demorada, com mais de 6 horas, não tenho dúvida nenhuma que as orações e intercessões que foram feitas por amigos, minha família, grupos de oração, colegas de trabalho, amigos das redes sociais, enfim, contribuíram significativamente para o sucesso da cirurgia e a recuperação pós-cirúrgica. Novamente, a cirurgia foi realizada pelo Dr. Andrei em Joinville. Mais uma vez, não tive nenhuma sequela. O tumor foi totalmente retirado para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para tudo o sempre. Mais uma vez, o Senhor, com sua mão, não permitiu a minha morte. Quero mais uma vez agradecer a Deus, a minha família, a todos pelas orações e aos profissionais envolvidos. Eu não sei o problema que você está passando agora
enquanto acompanha o meu testemunho, se é uma doença grave ou não, se é financeiro, mas eu tenho certeza. Mas Jesus faz uma pergunta para você neste momento. O que queres que te faça? Fale com ele, responda para ele. Tenha fé, meu amigo e minha amiga internauta, pois Jesus quer o melhor para você. Eu tenho certeza que ele vai te ouvir.